Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos então ler a mensagem da palavra de Deus, que está escrita aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, e com o seguinte tema de mensagem: Igreja de Éfeso, volta-se. Vamos lá então, e diz assim a palavra do Senhor. O título é Carta às 7 Igrejas da Ásia. Primeira carta à Igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que podes sofrer os maus, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao Altíssimo. Tema da mensagem de hoje: Igreja de Éfeso, volta-se. Entendo uma coisa, que após ler as Sagradas Escrituras, eu tive uma visão maior e melhor concernente ao que Deus quer passar para cada um de nós. Deus, assim, o nosso Deus que fez o céu e a terra, Ele trabalha de diversas maneiras, de diversos jeitos, dos quais aonde o homem assim natural, ele não pode entender. Ele só poderá entender se ele assim entrar no Espírito, porque se ele estiver na carne, com certeza ele não vai entender nada, porque para se entender as coisas de Deus, tem que se discernir espiritualmente, porque se você estiver na carnaréia da carne, como muitos já diz por aí no osso, tu não entenderás, porque Deus só entrega o recado e só fala com aquele que tiver com o ouvido atento para ouvir o que ele tem para passar. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem trabalhado de diversas maneiras, irmão, e espectadores que estão ouvindo nessa hora, e ouvintes também desta emissora. Deus, Ele tem trabalhado para te despertar e me despertar, para que a cada dia andamos num caminho de luz, esse caminho dos quais, aonde o preço é muito grande para se caminhar, mas há uma coroa de glória preparado para cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus primeiro advertiu a igreja de Éfeso, pedindo para que ela se voltasse para Ele, porque antes achava que estava no caminho, mas não estava. Só uma carta que foi direcionada para uma igreja, e primeiramente o recado vem primeiro para o anjo, para depois vir para a igreja, para que você entenda no linguajar e no seu linguajar mais correto. O primeiro recado que Deus enviou: envia o pastor da igreja de Éfeso o que eu tenho para falar e fazer, se muitos dos quais não se arrependerem. Aleluia, glórias a Deus. É o que diz no versículo 1 do capítulo 2.
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda nos 7 castiçais de ouro. Aleluia, glórias a Deus. Este que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele tão somente ele disse: onde tiver 1 ou 2 reunido em meu nome, eu ali estarei presente. E nesse tempo dos quais Deus tem trabalhado para poder despertar o homem e a mulher para a sua obra, para que ele venha entender e para que ela venha entender que há um reino de glória aguardando a cada um de nós. Desde o início da criação até neste ano de agora, Deus tem trabalhado de diversas maneiras para despertar o homem para ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas cadê os homens que têm o paladar dos céus? Mas cadê os pastores que estão aí ordenados por Deus para pregar o Evangelho? Deus tem chamado você que é sacerdote para se ministrar a palavra de vida. Esqueça o material e conduz o espiritual para alimentar as almas. Aleluia, glórias a Deus. Haverá uma cobrança muito grande. Você que é sacerdote, porque Deus confiou nas suas mãos o que os anjos queriam fazer. Os anjos queriam descer para vir aqui pregar o Evangelho. E Deus falou: não, tem o anjo da igreja de Éfeso, ele pode pregar. Tem o anjo da igreja Assembleia, tem o anjo da igreja Batista, tem o anjo da igreja Universal, tem o anjo da igreja Shekinah Quadrangular Nova Vida. Eles podem pregar. Aleluia, glórias a Deus. Mas se eles não estiverem anunciando o Evangelho de Deus, que morreu Jesus Cristo na cruz para que se cumprisse a palavra do Senhor, se não pregar, mais tarde um dia vai se encontrar com Deus, e Deus assim requererá da mão de cada um. Aleluia, glórias a Deus. É uma interpretação para você da realidade de Deus. Deus tem assim despertado o homem e a mulher para a realidade da vida. Para isso as aflições estão vindo. Para isso os problemas estão acontecendo. Para isso as portas estão se fechando. Para que entendam que existe um Deus no céu pronto a socorrer o homem e a mulher. Aleluia, glórias a Deus. Nós não estamos aqui nessa hora brincando de ser crente e nem anunciando para você algo em vão. É uma realidade da vida, porque foi imposta a cada um de nós. E o apóstolo Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se você não prega, Deus levanta o outro para pregar. Se o outro não prega, Deus levanta a jumenta para pregar. Se a jumenta não prega, as pedras clamarão. Ou se o homem está sem alimento, a corva desce do céu e traz o alimento fresquinho para o alimentar. Aleluia, glórias a Deus. Eu lendo a Bíblia, eu lendo as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, eu vi a vida de um homem ao qual estava passando no seu momento difícil e estava com fome. Não tinha nada para comer naquela hora. E Deus, olhando do céu para cá, ele viu Elias passando naquela dificuldade. E de repente, Elias passando naquela dificuldade, na sua dificuldade de fome, Deus trouxe logo os seus serviçais, os seus garçons mais perto, trouxe a corva para trazer alimento para Elias, que estava fazendo a vontade de Deus. E você nem faz a vontade daquele ser alimentado.
Deus assim vai te despertar para você aprender a pregar o Evangelho, alimentar o povo e cuidar das ovelhas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quando as coitadinhas da corvinha já não dava mais conta do alimento, Deus falou: agora é tua vez, anjo. Cozinha alguma coisa aí pro meu filho temporém, irmão. Quando as covas vieram trazer ali alimento para Elias, não foi pouco ovo não, foi pouco carne. E o negócio é tão interessante que na nossa época é ovo e pão. Mas com Elias foi pouco carne, maravilha dos céus. Mas Deus sabe como provar a cada um. E quando as corvinhas também não estavam mais dando conta, Deus falou para o anjo: agora é tua vez. Tu quer descer? Quero, Senhor. Para quê? Para pregar o Evangelho? Não. Vai levar o alimento para o meu filho que está fazendo a minha vontade. Aleluia, glórias a Deus. Quer ser alimentado com Deus? Quer ser alimentado por Deus? Quer? Deus vai te alimentar, mas vai pregar o Evangelho. Não viva uma vida desapercebida e acomodado, mas viva uma vida na vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Como vai poder provar, como vai poder cobrar se não estar alimentando? Foi o que eu falei ontem, hoje eu torno a repetir. Não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada. Quando a igreja não vai bem administrada, o povo vai mal. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus vai levantar até as criancinhas para governar e o negócio vai ficar estreito. Mas continuando, anjo da igreja de Éfeso, Deus tem uma palavra para você. Volta-se logo e continue a fazer as obras de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 2 diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser judeus, que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Você que é sacerdote, você que está na administração e na direção de uma igreja, Deus tem põe na tua mão o discernimento, para que você possa discernir quem é quem, para que você possa entender quem está na direção. Deus quer te dar uma revelação maior e melhor, mas você não tem visto, porque tem se preocupado só com o material e tem se esquecido do espiritual. Porque quando você faz o espiritual, o material acompanha junto, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. E antes, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glórias a Deus. Deus sabe da tua paciência. Deus sabe o quanto você tem sofrido pela obra de Deus. Mas persevere, não largue o teu cajado, não largue a palavra de Deus. Continue pregando, mesmo que seja a mesma palavra, mas diga: Jesus voltará. Continue dizendo, continue perseverando, continue dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai vir arrebatar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, que vai morar no céu. E continuando dizendo dentro do versículo 2, Deus conhece a paciência de cada um, Deus sabe aquele que está perseverando, Deus sabe o cuidado que aqueles que têm pelas suas ovelhas, Deus sabe aquele que está na sua obra fazendo a sua santa vontade. Por isso persevere e deixe que Deus vai fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 3 diz assim: e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome,
e não te cansaste. Quantos que vão ser galardoados grandemente por Deus? Quantos que vão receber de Deus aquele galardão? Ainda que sofra nessa vida, ainda que os seus olhos não vejam nada material, mas o espiritual e o reino de Deus vos aguarda, porque tu não se cansou para fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Igreja de Éfeso, volta-se correndo, porque grande é a obra. Deus assim, irmão, quando tem que falar com a igreja, primeiro ele fala com o sacerdote, mas quando o sacerdote está ligado no céu, porque quando o sacerdote está muito ligado no material, não tem como Deus falar mesmo. Aí Deus tem que levantar a jumenta para falar. Aí Deus tem que levantar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para poder assim falar o que tem que ser falado. Porque quando o sacerdote perde a visão, Deus levanta a jumenta para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Se você for ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver, irmão, o quanto que Deus suou, o quanto que Deus trabalhou para que o Evangelho chegasse até os dias de nós, para que o Evangelho chegasse até nós. E existem lugares onde o Evangelho não chegou ainda. Para o Evangelho chegar, Deus dependerá de você e de mim para pregar o santo Evangelho e para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que Ele virá um dia para arrebatar a sua igreja. A palavra do Senhor assim diz: antes melhor viverem no sepulcro do que em festa, porque é melhor você viver visitando o cemitério, que você vai ter na sua consciência que um dia você vai partir, porque do que você viver só em festa, aonde você não vai se aperceber a hora e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque entendemos e sabemos que a cada dia temos que perseverar dentro da casa do Senhor. Entendemos e sabemos que a luta, a perseguição, a calúnia, a tititi, a tudo que não presta, mas logo após, depois que você passar por tudo isso, Deus te dará a vitória e mostrará que Ele é com você. Aleluia, glórias a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. São pessoas que estão ali, que antes era uma bênção na casa do Senhor, antes ajudava nisso e naquilo outro, ofertava e fazia tudo que era para a obra do Senhor, tinha alegria de estar na casa de Deus, mas agora não, está na casa do Senhor, mas vive como se não fosse cristão, vive um movimento como se fosse, não, esse negócio de santidade é do passado. E a Bíblia diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então temos que perseverar a cada dia, temos que entender que um dia nós vamos prestar conta a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e no seu lugar tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. Esta é uma palavra de advertência até para o sacerdote, que está na direção, e já perdeu a direção há muito tempo, e não sabe o que fazer. Porque Deus, antes de cobrar da igreja, vai cobrar primeiro do sacerdote. Depois de cobrar do sacerdote, aí vai cobrar da igreja. E tem porém, Deus só cobra quem tiver envolvido no ato de erro, porque aquele que estiver perseverando não vai ser cobrado. Agora o que tiver enquadrado, a espada de Jeová vai passar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso temos que estar percebido a cada dia, temos que ouvir sermões, temos que ouvir pregações, temos que ouvir pregadores de nome e sem nome, mas temos que prestar atenção no que se fala, porque se não está escrito na palavra de Deus, rejeite, porque há doutrina de homens que não conduzirás ao céu.
glórias a Deus. Jesus avisou acerca disso. Ele falou: vocês estão invalidando o evangelho da palavra de Deus pela vossa tradição. Quantas pessoas têm invalidado o evangelho da palavra de Deus por causa das suas tradições? Não é nem doutrina, porque doutrina quer dizer ensinamentos. Agora, tradições de uso e costume não tem nada a ver com o que diz a palavra do Senhor, porque a doutrina da palavra de Deus é essa: conserta a tua vida para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Que isso, não é assim mesmo. A Bíblia diz de um certo homem, ao qual, eu sempre lembro disso, estava caminhando para o caminho e para fazer o povo de Israel pecar. Tinha perdido o seu cajado. E de repente ele indo, e naquela hora, irmão, não aparecia profeta, não aparecia profetisa, não aparecia sacerdote, mas ele era um escolhido. Ele era um escolhido. Na sua frente estava o anjo do Senhor, pronto a tirar a sua vida. Não era Satanás. Entenda muito bem que tem certo tipo de morte que acontece que não é o diabo que traga, mas é Deus que envia os seus anjos por causa da teimosia do coração do homem. Aleluia, glórias a Deus. E de repente ele estava caminhando a caminho para fazer o povo de Israel pecar. E ele caminhando naquele caminho, Deus não tinha quem enviar naquela hora. E ele estava no lombo de quem? Da jumenta. Não tinha ninguém, irmão. Quando não tem ninguém, Deus faz o sobrenatural. E Deus falou através da jumenta. A jumenta parou, ele espancou a bichinha. E a bichinha falou: como pode? Eu sendo fiel a você e você ainda me espanca. E ele ficou assustado e pasmado. E de repente, quando ele olhou para frente, primeiro abriu o olho espiritual da jumenta, para depois abrir o dele. Olha aí a diferença. O homem já estava cego espiritualmente, já não via mais nada. Foi necessário primeiro abrir o olho espiritual da jumenta, para depois abrir o dele. E aí ele viu que na sua frente estava o anjo do Senhor, pronto a tirar a sua vida. Se ele desse mais um passo, ele ia partir e ia descer para o inferno. Mas ele era um escolhido. Por isso que Deus interveio, para que ele pudesse assim se arrepender. E ele se arrependeu do seu mal que ia fazer com Israel, e voltou atrás. E Deus perdoou o seu erro, e o anjo voltou para o céu de volta. Mas eu entendo uma coisa, que quando o homem não quer se arrepender, quando o homem é teimoso de coração, o seu fim é queimar no fogo do inferno. O seu fim é queimar nas partes mais baixas, aonde Jesus foi para tomar da mão de Satanás a chave da morte, do abismo e do inferno, e dar a solução para os homens para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. A revelação da palavra de Deus, ela é interpretada espiritualmente. Se você for por conhecimentos filosóficos e pela letra, vai te matar. Mas se você tiver no Espírito, o Espírito vivifica e tu entenderás a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm entendido e compreendido a palavra do Senhor, porque leem a palavra de Deus como um livro qualquer. Agora, quando você meditar na palavra de Deus e ver que a palavra de Deus é Deus falando conosco, tu entenderá que tem que entrar na direita com Deus para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 6 tem assim, diz assim, quer dizer: tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaustas, as quais eu também aborreço. A Bíblia nos diz desses certas pessoas que estavam causando um problema muito grande na igreja, e que estava atrapalhando a obra do Senhor, os nicolaítas.
Eram homens dos quais que só pensavam em si próprio, só pensavam no seu próprio andamento de vida e não queriam fazer a obra do Senhor com perfeição. Antes viviam aparentemente. Assim é como o nosso tempo de agora e deste ano também. Muitas pessoas vivem assim, não. Deus só quer o coração, não precisa disso tudo aí não. Esse negócio de estar sempre na igreja, negócio de estar sempre caminhando, isso é conversa fiada. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando você buscar a Deus de todo o coração e na obra de Deus, Deus vai fazer a obra. Agora, como você vai viver? Como você vive que nem o Nicolaita, conforme os seus próprios caminhos, Deus não vai te dar vitória! Aleluia, glória a Deus. São pessoas que pensam em si própria e não pensam nos outros. São pessoas que vivem os seus próprios caminhos e não querem viver o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito e estreito, não é largo. O caminho de Deus é perfeito e estreito. Só vai para os céus se entrar na porta estreita. Na porta larga vai morar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. São essas mensagens que sumiu do nosso meio. Pecado, juízo e inferno. Os homens já não estão nem mais aí. E principalmente alguns sacerdotes também. Eu falo sem ter medo de errar. Por causa do dízimo e da oferta, não tem pregado o evangelho do jeito que ele é. Se esqueceram que se o homem peca, não pode morar nos céus. Se esqueceram que tem um juízo para prestar conta a Deus. Se esqueceram que tem um inferno para onde vai todos os pecadores. Aleluia, glórias a Deus. Agora fala que essa palavra é dura. Duro é você morar no inferno e não tiver quem te tire de lá. Existe uma história, eu já contei isso aqui, mas eu não me canso de repetir as histórias da palavra de Deus, que Jesus Cristo contou uma parábola, e quando Jesus conta alguma coisa, é porque um dia aconteceu, de dois homens, um rico e um pobre, e de repente, para azar de um e alegria do outro, os dois morreram no mesmo dia. O rico não estava esperando a morte, e nem o pobre também. Mas os dois morreram no mesmo dia. Entendam o que eu vou falar agora. Então somente ele lá no inferno, na tormenta, queimando, e não tinha quem o consolasse. Ele viu do outro lado, que estava ali, o pobre, quer dizer, rico e Lázaro, que a Bíblia não diz nem o nome do infeliz, só diz que ele era rico, mas não diz nem o nome, qual era o nome dele. Mas do pobre ela lembra muito bem que o seu nome era Lázaro. E os dois, lá nas partes mais baixas, quer dizer, o pobre sendo consolado e o rico sendo atormentado. E ele olhando do outro lado, ele falou: Abraão. Ah, ele conhecia Abraão, né? Interessante, né? Ele conhecia Abraão. Abraão, molha a ponta da minha língua, porque eu não aguento esta tormenta. Eu estou queimando aqui, eu não aguento. E Abraão do outro lado olhou e disse assim: Filho, mesmo que eu quisesse, eu não posso, porque há uma barreira entre vós e nós. Nem os que estão daqui podem passar para aí, nem os que estão daí podem passar para cá. Não tem como. O homem entrou em desespero. Aí ele lembrou que tinha irmão. Abraão, faz o seguinte: manda que eu vá lá para cima e eu aviso os meus irmãos, para que ele não venha para este lugar de tormenta. Aí agora ele queria ser pregador. Interessante a gente ver a vida de um monte de sem vergonha que anda por aí, de um monte de miserável que anda por aí. Aí não querem pregar o evangelho. Quando tem oportunidade não vai, e quando não tem quer ir. Então a gente fica vendo. Aí de repente
ele lembrou e queria ser pregador. Abraão, deixa que eu vá lá e avise os meus irmãos para que eles não venham para cá. E Abraão falou: filho, agora é tarde. Tem Moisés e os profetas. Se eles não escutarem aos vivos, quanto mais aos mortos. Tá vendo aí? Tá vivo em você, não tá? Tá me ouvindo agora, não tá? Tá, neném, como diz o pastor Ricardo. Começa a pregar agora, senão tu vai chorar se chegar no inferno. A Bíblia diz que até aqueles que são salvos vão chegar lá nos céus com os olhos cheios de lágrimas porque sofreram. E eles lá nos céus com os olhos cheios de lágrimas porque sofreram. Aí vem o nosso Deus com aquele lencinho da eternidade. Posso imaginar eu, diz eu, não diz a Bíblia, aquele lencinho da eternidade. Tá bom, meu filho, você chorou, mas sofreste pelo meu nome, e eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Interessante, irmão, que mais tarde, aqueles que estão no inferno vão para o céu também, mas não se alegra não. Você que está no seu caminho errôneo e errado, eles vão para o céu também, para se cumprir o que diz a palavra de Deus. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E depois, irmão, vão ser salvos? Não! Depois de sair de uma tormenta do inferno, foi para o céu para ajoelhar e prestar conta. Lá de cima Deus vai falar: apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E eles descerão direto para o lago de fogo e enxofre, aonde serão jogados Satanás e os demônios. Por isso, enquanto há vida, a oportunidade de salvação. Agora passou desta vida para outra, pode esquecer. Irmão, nunca se passou pela minha cabeça ser evangélico. Nunca se passou por mim de querer ser crente um dia, porque eu vivia lá no mundo, andando conforme os meus próprios caminhos. Tinha o meu cabelo grande, usava o meu brinco na orelha, vivia em bailes funk da vida e falava para todo mundo que estava curtindo. Mas um dia, o evangelho da graça chegou até mim, num dia que eu não esperava, e eu não fechei o meu coração. Eu aceitei de corpo, alma e espírito, e até os dias de hoje, Deus tem trabalhado e fazendo a sua obra. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vivia lá no mundo conforme o meu próprio caminho e achava que estava curtindo a vida. Mas se um dia a morte batesse na minha porta, quem é? Chegou a tua hora. Eu não vou não. Tu não tem querer, porque agora chegou a hora e já foi decretado nos céus a tua morte. Tem alguns, irmão, que Deus ainda vai pessoalmente. Ele envia o profeta, conforme falou com Isaías, vai até o rei Ezequias e avisa que ele vai morrer. E profeta que é profeta, irmão, não tem medo não. Ele entrega o que Deus mandou. Ezequias, rei Ezequias, bota a tua casa em ordem, porque tu morrerás. E o rei Ezequias fez a oração seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu viver um pouco mais. Primeiro desceu do céu para cá a revelação para Isaías. Depois Isaías entregou dele para o rei.
E depois o rei orou da terra para o céu, e Deus ouviu lá nos céus, e desceu de novo outra revelação, e falou para Isaías: Isaías, vai lá, meu filho, fala com ele, que ele viverás um pouco mais, e eu vou prolongar a sua vida. Não se iluda com a sua vida, porque a sua vida é passageira. Tu pode ganhar o mundo inteiro, mas um dia, se você não se converter, tu perderás a tua alma. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 7, para fazermos o fechamento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. E que árvore é essa? Que árvore é essa que a Bíblia tanto fala? Esta é a árvore que um dia o homem perdeu, por desobediência e por ter ouvido a mulher, e a mulher por ter ouvido a serpente, e a serpente por ter ouvido a Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Para sua mente refrescar um pouco, vamos no início da criação. Primeiro Deus fez Adão e Eva, e após Adão e Eva ter sido feito por Deus, Deus os criou e colocou no paraíso, ali onde havia a árvore da vida, que é a árvore que eles estavam proibidos de comer do fruto, ao qual ia dar consciência para eles, entre o bem e o mal. Mas de repente, pela desobediência e por sagacidade da serpente, o diabo entrou na serpente. Eu não sei quem entrou primeiro em quem, não sei se foi o diabo que entrou na serpente, ou que a serpente entrou em Satanás. Eu só sei de uma coisa, que a serpente estava encapetada e chegou até Eva e disse o seguinte: olha, pode comer, minha filha, se esquenta não, esquenta com isso não, Deus falou, mas vocês não vão morrer não, é que vocês vão ter a mesma possibilidade de Deus, de conhecer entre o bem e o mal. Então somente a mulher, por ouvir a voz da serpente, provou do fruto proibido, e deu ao seu esposo, que tão somente não quis também rejeitar, e de repente a desgraça entrou no mundo. E tudo isso que nós estamos vivendo é consequência do que aconteceu no início, mas Deus quer restituir e restaurar o homem, e para que o homem venha ter o lado espiritual de novo, tem que aceitar a Jesus Cristo para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Primeiro perdemos a árvore da vida, e agora sim, e tem um porém, irmão, a árvore da vida está sendo bem guardada. O Senhor está guardando muito bem essa árvore da vida, ao qual ela ainda existe. Ela não deixou de existir. A árvore da vida ainda está existente. E Deus assim falou concernente à sua árvore, dizendo, ali em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24, e então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. E o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de fora para fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Esta árvore da vida ainda existe. Deus não a destruiu, mas está lá. E para se cumprir o versículo 7, que é de Apocalipse, do capítulo 2, que diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Para que o homem venha provar dessa árvore, ele tem que ser fiel, tem que lembrar de onde caiu, voltar a fazer as primeiras obras, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E tem mais um seguinte: o homem também pode perder o que Deus assim instituiu para ele. Quantos que já têm perdido há muito tempo? Esses monte de frouxo que andam por aí, que está afrouxando o evangelho por causa dos bens material.
Versículo 19 do capítulo 22 diz assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aleluia, glórias a Deus. O mesmo momento que você tem a possibilidade de receber de Deus, você também pode perder, porque Deus dá oportunidade para o homem. Por isso, igreja de Éfeso, volte correndo. Igreja de Éfeso, volte correndo, porque grande é a obra de Deus para realizar no vosso meio. E discernindo para você, concernente à primeira carta do livro de Apocalipse, isso está direcionado para todas as igrejas da face da terra. Desperta tu que dorme, que Deus vai te esclarecer e vai te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. E que Deus possa falar mais forte aos vossos corações e que Ele possa te iluminar mais e mais no caminho dele reto e correto para morar no céu.